Primeira questão. O homem natural é todo para si mesmo. É a unidade numérica, um inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está a sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e se como parte da unidade que só seja percebido no todo. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa no texto, diz que a gente vai ficar com a letra A como correta, que as instituições sociais formam o homem de acordo com sua essência natural. Segunda questão. Oswald de Andrade, o Manifesto Antropofágico, procurou transformar o bom selvagem de Rousseau num aguerrido selvagem devorador, que digere e transforma a cultura europeia do colonizador, tornando-a parte da própria cultura. Considerando a questão do bom selvagem do pensamento de Rousseau, é correto afirmar que a gente vai ficar com a letra A, que a idealização do bom selvagem no estado da natureza representa a exaltação da animalidade do homem primitivo. O sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos simples, o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação de procedimentos que lhe é específico o exame. Primeiro, vigiar muito, mais que aplicar um olhar constante sobre o indivíduo, significa dispô-lo numa estrutura arquitetal e impessoal, na qual ele se sinta vigiado. 2. Punir é o único objetivo da disciplina. 3. Punir, primeiramente, tem a finalidade de uma ortopedia moral, de normalização, não somente de um comportamento, mas do conjunto da existência humana, seja obstacularizando a virtualidade de um comportamento perigoso mediante o uso de pequenas correções, seja incentivando condutas desejáveis a partir de recompensas e vantagens. 4. O exame atua numa ampla rede de instituições psiquiátricas, pedagógicas e médicas, classificando as condutas em termos de normalidade e anormalidade. 5. Para Foucault, as ciências que tornaram o homem como objeto de saber a partir do final do século XVIII não têm nada a ver com vigilância, a normalização e os exames disciplinares. Assinale as alternativas corretas. Bom, a alternativa correta do terceiro é a letra E. 4. A partir do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, considere as seguintes afirmações a respeito da disciplina. Primeiro, ela é exercida das diferentes formas e tem como finalidade única a habilidade do corpo. Segundo, ela pode ser entendida como a estratégia empregada para o controle minucioso das operações do corpo, sendo seu efeito maior a constituição do indivíduo dócil e útil. Terceiro, ela se constitui também pelo controle do horário de execução de atividade, em que o tempo medido e pago deve ser defeito e, em seu transcurso, o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. De acordo com as afirmações acima, podemos dizer que, a única alternativa que está incorreta é a primeira, ou seja, letra B. A afirmação 1 está incorreta. Quinta questão. Leia a tirinha a seguir. Ela apresenta o poder que a mídia exerce sobre as pessoas, criando a ideologia e a cultura de massas valiosas para a organização da sociedade capitalista. Refletindo sobre a relação entre esses dois conceitos sociológicos, é correto afirmar que a resposta correta é a letra A. A representação simbólica que o homem constrói do mundo e a produção e reprodução material da sociedade são elementos significativos para se entender a dinâmica da cultura e da ideologia na vida social. Sexta questão. O ensaio Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, de Theodor e Maxi, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais no século XX, que explicam o fenômeno da cultura da massa e da indústria do entretenimento,
é uma das várias contribuições para o pensamento contemporâneo do Instituto de Pesquisa Social, fundado na década de 1920, em Frankfurt, na Alemanha. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de indústria cultural é a questão da autonomia dos artistas em relação ao mercado. Assim, sobre o conceito de indústria cultural, é correto afirmar que a alternativa correta é a letra D. A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade, já que, nesse meio de produção, se visa o lucro. 7ª questão. Falava-se antes de autonomia da produção significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção, mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe a alternativa correta é a letra C, pois o texto de Milton Santos explicita perfeitamente as origens do consumo desenfreado, impulsivo e inteiramente desconectado das necessidades reais do homem, que é típico das sociedades modernas. De fato, o consumismo tem origem direta na estrutura do sistema capitalista, que, ao produzir muito mais do que as pessoas efetivamente necessitam, induz o consumo desenfreado por meio dos mecanismos de propaganda e publicidade, criadores de falsas necessidades. Questão 8. Analise as charges. Aí nas charges. Escalada da violência. Sangue, desespero e medo. Odeio filme de terror. Esse é o noticiário, querida. Prisão residencial de segurança máxima. Aí, sou amiga da família. Dia de visita agora é só às terças e domingos. As charges permitem que se faça uma abordagem ao mesmo tempo crítica e irônica dos meios de comunicação de massa e da vida nas cidades no período atual. Dentre os assuntos que podem ser diretamente associados aos problemas abordados pelas charges estão: a alternativa correta é a B. Por quê? Porque a mídia vem enfatizando as ondas de violências com muito fervor ultimamente, o que acaba gerando na população um sentimento de insegurança e medo. Por vezes, as famílias praticamente não saem de suas casas devido à tamanha violência que os jornais enfatizam todos os dias em nossas casas. Este medo faz com que as pessoas busquem formas de se proteger e elas passam a recorrer às empresas privadas de segurança, fazendo com que suas casas sejam de segurança máxima, para que não ocorra com eles o que é visto nos jornais. Questão 9. É uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande público anônimo e impessoal e é distribuída através do mercado independente de patrocinadores. A letra certa é a letra C, cultura de massa. Podemos notar que a cultura de massa está diretamente ligada à relação e do indivíduo com o consumo. Esse tipo de cultura é produzido por aquilo que foi nomeado pela Escola de Frankfurt de Indústria Cultural, essa que acaba determinando um padrão estabelecido nos diferentes veículos de entretenimento, se adequando à sociedade à medida que o indivíduo a consome. 10ª questão. A regulamentação dos meios de comunicação tem gerado controvérsias, trazendo à tona a discussão sobre o direito e liberdade de expressão. Recentemente, no Brasil, esse debate se desenvolveu em torno do Marco Civil da Internet, sancionando em 2014. Relaciona os principais do Marco Civil da Internet às normas listadas. 1. Neutralidade. 2. Privacidade. 3. Liberdade de expressão. Primeiro, o sigilo e a inviolabilidade dos fluxos de comunicação e das conversas armazenadas devem ser garantidos. Isso se trata da privacidade, então no primeiro fica o 2. Segundo, a remoção do conteúdo para impedir a censura não fica
a cargo do provedor, podendo ser feita mediante ordem judicial. Isso é a liberdade de expressão, então, número 3. As fotos dos indivíduos devem ser autorizadas por eles para serem veiculadas em anúncios de rede. Isso é a questão da privacidade, também número 2. E, por fim, os pacotes de dados que circulam pela rede devem ser tratados de forma isonômica, sem distinção por conteúdo, origem, destino ou serviço. É a neutralidade. Então, a ordem fica 2, 3, 2 e 1. Então, temos a letra E como resposta.